Vamos lá. Então, como eu nasci na Holanda, eu tenho alguns costumes que são mais holandeses e tenho alguns costumes que são aqui do Brasil. Mas sempre fui observando as diferenças. E uma das diferenças entre a Holanda e o Brasil é a questão de colocar os brincos quando o bebê está recém-nascido. Então, naqueles primeiros meses. Aqui no Brasil isso é bastante comum. Só que na Holanda não é. Eu lembro o dia que eu fui colocar meus brincos. Eu acredito que eu tinha 4 anos. E eu lembro em que lugar do shopping lá na Holanda que a gente foi. Dito isso, eu também imaginei que ia chegar um dia que a Zoe, porque eu ganhei meus gêmeos, um menino e uma menina, e eu lembro questionaram por que não colocar o brinco na menina, porque aqui no Brasil é bastante comum. E eu falei, vai chegar o dia que a Zoe vai pedir. E realmente chegou esse dia quando ela tinha 3 anos e pouquinho, ela olhava para as minhas orelhas com brincos e começava a questionar um pouco, até que chegou o momento que ela também pediu os brincos. E eu esperei mais um pouquinho, até que chegou o ponto que ela me pediu 4 vezes, quando ela estava no finalzinho dos 3 anos, indo para os 4. E na época, eu tenho essa amiga, a Juliane. A Juliane trabalha com acupuntura já muito tempo. Então, nas extremidades, como as orelhas, mas também as mãos e os pés, nessas extremidades são como se fosse uma representação do corpo todo, né? Vários lugares do nosso corpo podem representar o corpo como um todo. Então, quando tem a nossa orelha, temos pontos da bexiga, temos pontos do estômago, de tudo. Então, tem alguns pontos bastante sensíveis. Então, eu queria achar um lugar mais neutro, vamos dizer, para então colocar o brinco. Eu não queria que o brinco furasse um ponto importante que pudesse então estimular algo na Zoe. Então a Juliane, ela veio aqui, ela olhou o brinquinho da Zoe e ela escolheu o ponto certo. Mas só voltando um pouquinho, a Zoe pediu algumas vezes e realmente quando ela continuou pedindo, eu já informei a Juliane, eu falei, Juliane, a Zoe já pediu algumas vezes para colocar o brinquinho, então logo mais vamos colocar o brinquinho. Só que, para mim, uma das coisas que eu falo bastante aqui nos meus conteúdos do YouTube é a questão de viver em cerimônia, né? Tudo é um ciclo, tem um começo, um meio e um fim. E é muito lindo quando damos significado para as coisas, de não apenas colocar um brinquinho e pronto, furou. Não, realmente, ser um momento muito especial, ser um momento que seja lembrado, que seja quase um rito de passagem, né? A Zoe foi de uma menininha sem brinco para uma menininha com brinco, né? Realmente tornar isso especial. Eu acredito que, nossa, tem tantas oportunidades aqui na nossa vida que podemos realmente tornar as experiências muito mais lindas, realmente dar significado para o momento. Isso é muito, muito importante na minha vida. Então, temos uma bougainville linda aqui na casa. E ela estava assim, perfeita. E eu queria registrar o momento. Então, realmente, eu tentei de tudo para tornar o dia do momento do brinquinho especial. Combinei a data com a Juliane, combinei para ser aqui em casa, para ser bem aconchegante para a Zoe. Ela podia escolher uma roupinha, ela escolheu na época uma roupinha de balé que ela tinha. Ela estava a coisa mais fofa, e daí o dia inteiro eu fiquei falando, hoje é dia de colocar os brinquinhos, realmente dá um entusiasmo. Eu avisei ela que sim, ia furar a orelhinha, então às vezes eu apertava um pouquinho a orelhinha dela para ela entender, né, que ia ter uma pressão naquele momento. Só que tudo bem leve, mas realista, vamos dizer, bem pé no chão. Então, também eu chamei o Augusto com a câmera e tudo isso deixou um momento muito especial para ela, né? Ela se sentiu muito especial, isso foi muito bonito mesmo. Então, a Juliane veio e ela foi sentar na cadeirinha na frente, embaixo, né, da bougainville. Tudo lindo, só que estava muito quente. Eu lembro que estava muito, muito quente. A ideia da bougainville lá fora foi legal, mas o sol estava forte no horário que eu tinha escolhido, né? Que deu certo, na verdade. Olhando para trás, eu deveria ter pensado num horário como o pôr do sol. Eu acho que as imagens ainda teriam ficado mais bonitas e, assim, para o nosso bem-estar,
também teria sido melhor. Mas enfim, foi o que aconteceu, mas fica a dica caso você quiser fazer quando for um dia mais quente. Na primeira orelha ela estava bem animada, mas obviamente ela estava um pouquinho ansiosa. Então o primeiro furo foi super tranquilo. O segundo furo eu vi que ela estava um pouquinho mais... eu já sabia que ia ter um furinho, então ela estava com um pouquinho mais de tensão, mas assim, tudo foi muito tranquilo. A recuperação, entre aspas, né, do mini furinho, geralmente é muito tranquilo, né? Depois também, ela olhava, ela pediu uma hora se podia tirar, daí eu falei, não, agora tem que ficar na orelha durante alguns dias, né? E aceitou tranquilo, foi tomar banho tranquilo e tudo perfeito. E agora também posso compartilhar esse momento lindo com vocês.